Que bom, né? Olá, outra Isabela, Isabela Almeida. Boa tarde. Isso aí, que bom, né? Estamos aqui. Cara, eu tô mais ou menos com fome porque eu ainda não jantei. Desculpa, eu não almocei ainda, tá? Virou hábito, tá? Eu só almoço agora depois das 3. Bom, mas vamos lá, tá, pessoal? Eu vou começar com a chamada, tá bom? Aí eu vou explicar o que é que a gente vai fazer, tá? Lembrando que em aula passada a gente estava começando um assunto um pouquinho gramaticalmente, que pode ser um pouquinho chatinho, tá? Tem de ser difícil, tá? Porque a gente estava começando a entender o que é uma oração condicional em inglês, tá bom? E hoje a gente vai focar em um caso específico, tá bom? Eu até, caso você não tenha vindo para a aula passada, eu deixei lá no Google Sala de Aula uma anotação, tá? Eu até coloquei em PDF. Você dá uma olhadinha lá, tá? Para você ver o que é que a gente anotou na aula passada, o que é que a gente falou sobre, para você também não ficar muito perdido, tá bem? Então vou começar aqui a chamada. Ana Beatriz, Ângelo Rian, Antônia Rutzaelen. A Bia tá aqui, desculpa, Bia, passei, coloquei falta aqui. Pronto, Antônio Guilherme, Antônio Cauã, Maria Cecília, Francisca Larissa, Francisco Roger, Gustavo, a Roger tá aqui. Gustavo, Yasmin tá aqui, Isabela Almeida também tá, Isis Lara, Caroline Lima, Letícia Nascimento, Lívia Maria, Maria Clara, Maria Isabelle, estava aqui que ela falou, Maria Caroline, Marlon, tá? Milena e Stephanie. A Stephanie tá... Deixa eu ver, tá aqui a Stephanie. Pronto, tá? Se alguém chegar depois, vocês me avisam aí, tá? Vocês peçam para colocar a chamada. Deixa eu voltar aqui para a tela. Professor, meu microfone bugou, eu não estava escutando o professor. Ah, desculpa, Carol, deixa eu voltar aqui. Caroline Lima, né? Foi, eu coloquei falta sem querer. Deixa eu ajeitar aqui. Eu não sei o que é que eu fiz aqui, que ficou baixo. Colocou no mudo, não foi não? Não, tava ali, normal. Valha. Não sei, baixou. Pronto, pessoal, vamos lá, tá? O assunto que a gente estava tomando é uma extensão, tá, do que a gente estava vendo na página 76, que era as formas de a gente usar o would, tá bem? Na página 76. A gente revisou um pouquinho a aula passada, né? Para que essa palavra serve, né? O que é que ela faz. Posso até colocar aqui brevemente para os meninos que faltaram na aula passada, resumidamente, tá? Bem rápido, de forma bem prática. O would, ele corresponde a simplesmente a terminação ia que a gente coloca no final dos verbos, tá bem? Então, por exemplo, eu tenho aqui o verbo play, que é o verbo jogar, e se eu quiser falar jogaria em inglês, eu vou pegar o verbo play, que é o verbo jogar, e colocar o would antes dele. Então, would play vai passar a ser traduzido como jogaria, tá bem? Então, basicamente é isso. Em resumo, a palavra would, ela não tem uma tradução, tá? A gente não traduz o would, mas ele modifica o verbo que está perto dele. Tá? Todo verbo que você achar o would pertinho, você tem que passar a traduzir ele com a terminação ia no final. Por exemplo, o verbo cantar, o verbo sing. Se eu quiser escrever cantaria em inglês, eu devo escrever would como sing. se fosse um desejo? Isso, ele é como se fosse a terminação, tá, Carol? Inclusive, a gente chama no português essa terminação de futuro do pretérito, tá? Então, a função dele é acrescentar, digamos assim, a terminação ia no final dos verbos. É só isso, tá bom? A função dele é essa, tá bem? A outra coisa que a gente discutiu também é sobre as formas negativas. Vou pegar aqui um exemplo também na forma afirmativa e depois na negativa. Eu tenho aqui, vou pegar o verbo estudar, que é o verbo study. Eu quero escrever agora estudaria. Eu devo escrever would study.
Então, a gente acabou de modificar o verbo study para estudaria. E agora, se eu quiser escrever a forma negativa, não estudaria, eu devo colocar o not depois do would. Vai ficar simplesmente assim, ó. Would not study. Quer dizer, não estudaria. Resumidamente, pessoal, é só isso, tá bem? E se você for fazer uma pergunta com o would, você coloca ele no começo da frase. Por exemplo, você gostaria de comer pizza? Olha a terminação do verbo, ó, gostaria. Então, já sei que nessa frase tem um would em algum lugar. Ficaria assim, ó. Would you like to eat pizza? Would you like to eat pizza? Você gostaria de comer pizza? Né? Nesse caso, o verbo que está sendo modificado é o verbo like, que é o verbo gostaria. Desculpa, que é o verbo gostar. E como a gente tem a presença do would na frase, ele passou a ser traduzido como gostaria. Pessoal, super simples, né? Bem direto ao ponto. Os meninos que não vieram aula passada, né? Carol, Isabela Almeida, Roger, Bia. Tudo bem? Vocês pegaram a ideia do que a gente estava estudando até agora? Isso foi um resumo bem direto, bem simples. Isso aí. Beleza, tá? Eu vou apresentar uma tela, porque a gente estava começando a estudar como que a gente encontra a palavra would em orações que a gente chama de orações condicionais, tá bom? Eu vou aqui apresentar uma tela. Eu vou começar a explicação sobre ele, que a gente vai começar com ele, tá? Porque a gente tem uma atividade depois para a gente fazer, que é justamente sobre orações condicionais. E também vai ser o conteúdo da prova de vocês. Professor, esse é o último conteúdo, é? Isso, a gente está no último capítulo, ô Carolzinha. Último capítulo, e é o conteúdo final. Até que foi o conteúdo mais fácil no final do ano. Pronto, tá tranquilo, relativamente tá bem tranquilo. Mas vamos lá, tá? A gente começou a aula passada só entendendo o que é uma oração condicional, tá? E o nome, ele é meio assim, a gente tem que ir analisando palavra por palavra. O que é uma oração, para começar, né? Se eu vou aqui discutir o que é uma oração condicional, eu tenho que saber o que é uma oração, tá? Vamos lá, o conceito de oração, quem é que lembra no português? O que é que eu chamo de oração? Se não lembrar, eu posso responder, de boa, tá, pessoal? É só pra gente ir puxando da memória mesmo. O que é que eu chamo de oração? Ok, meio caminho andado, Stephanie. É uma frase, de fato. A oração é uma frase. Mas o que é importante para a gente classificar uma frase como oração? Tem um verbo, tem que ter verbo. Isso, exatamente. Tá? Toda oração é uma frase, mas nem toda frase é uma oração, porque para ser uma oração você precisa ter um verbo. Se você tem uma frase que gira em torno de um verbo, nós chamamos de oração, tá? Ter conhecimento de gramática horrível. É nada, é só ir puxando a memória. Que dá certo. É isso aí, Carol. É basicamente uma frase que gira em torno de um verbo. Simplesmente isso. Então, o que a gente tem? Uma oração condicional, como o nome já diz. É uma oração que vai expressar uma condição. Ou seja, eu vou falar sobre a condição de algum acontecimento. Em inglês, a gente chama isso aí de conditional clause. Tá bem? É assim que a gente dá nome a uma oração condicional. A gente viu lá passada que o conteúdo mesmo de oração condicional, ele vai ser estudado no teu 9º ano. Que inclusive eu até falei, os meninos quebraram bastante a cabeça, porque existem vários tipos de orações condicionais, tá? E não é só isso aqui não. É porque existe um tipo de oração condicional que você pode encontrar a palavra would. Então eu só meio que fiz um recorte, eu só recortei esse tipo específico de oração condicional para a gente analisar aqui, justamente porque tem a presença do would, que é a palavra que a gente está estudando, tá bem? Então, vamos lá, vamos aos conceitos. As orações condicionais aparecem em períodos compostos que têm a seguinte composição. Ok, vamos lá, mais termos gramaticais, vamos se situar. O que seria um período, pessoal? Um período composto, vamos imaginar. A gente acabou de discutir o que é uma oração. E o que é um período? Alguém lembra? Uma definição rápida. Período é uma frase? Sim, um período é uma frase, mas existe uma especificação aí. Tudo está certo, de certa forma está certo, tá? Todo período é uma frase. Mas a gente tem uma divisão nos períodos, tá? É como assim, eu vou falar de forma bem simples, bem grossa aqui para você assimilar. Um período, imagine o seguinte, é onde começa a frase até o ponto final. Pronto, tá? Não
não sem explicações demais. Começou a frase e terminou, temos um período, tá? E os períodos, tanto em português como em inglês, eles podem ter uma divisão. Eles podem ser classificados como períodos simples ou períodos compostos, tá? A gente precisa definir isso porque as orações condicionais que a gente vai trabalhar aqui, elas aparecem em períodos compostos, tá bem? Então a gente precisa ir definindo essas palavras. Vamos lá, o que é um período composto? O que seria um período composto? Dica, tem a ver com oração, tá? O conceito de oração, ele se relaciona com a classificação dos períodos, em simples e compostos. Pera, professor. É uma oração principal que não tem uma conjunção composto? Mas não exatamente, tá? Ó, vamos lá. Um período, considera o seguinte, um período é onde começa a frase até o final dela. O que acontece? Os períodos eles podem ser divididos em duas categorias. Eu posso ter períodos simples ou períodos compostos. O que é um período simples e o que é um período composto? Existe um critério para você classificar isso. Se no período só existe uma oração, eu vou chamar esse período de período simples. Se nesse período... Se tiver duas ou mais não compostas, né? É verdade. Exatamente. Se eu tiver duas orações ou mais, eu vou chamar de períodos compostos. Isso aí, então... Primeiro ponto, tá? A oração condicional, ela aparece dentro de um período composto, ou seja, a gente vai trabalhar com duas orações na mesma frase. E uma dessas duas orações vai ser a oração condicional. Então, até para isso, eu separei aqui alguns exemplos para a gente aprender a identificar onde está a oração condicional dentro de uma frase. Então, vamos lá. Ó, a definição, orações condicionais aparecem em períodos compostos que têm a seguinte composição. Então, não é qualquer tipo de período composto, tá? Ele vai seguir essa construção aqui, ó. Eu vou ter uma oração condicional, que eu vou chamar aqui de OC, tudo bem? E eu vou ter uma oração principal. Então, aqui a gente tem duas orações. Uma eu vou chamar de condicional e outra de principal, tá? OC e OP. Vamos aqui às definições, algumas definições. A oração condicional é aquela que contém a conjunção if, tá? E expressa uma condição. Por que é tão importante você focar nisso, tá? A palavra if em inglês, que significa se, por si só, ela já expressa uma condição. Tipo, se eu ganhar muito dinheiro, eu serei rico. Se eu ganhar muito dinheiro, é uma condição para que eu me torne rico. Por isso que é uma dica bacana. Se você vê o if numa frase, saiba que se você vê o if numa oração, aquela oração que tem o if, a gente vai chamar de oração condicional. É tanto que o próprio if, quando a gente vai classificar ele gramaticalmente, a gente chama ele de conjunção condicional, justamente porque a gente usa ele para expressar condições. Bem? Então, simples assim, a oração condicional tem aqui uma frase, né, toda em inglês, e eu quero que você ache onde está a oração condicional. Olha para o if. Se tem o if, ali tem uma oração condicional. Tudo bem? E o que seria a oração principal? É aquela oração que expressa um resultado para caso a condição se realize. Até coloquei um exemplo para a gente entender melhor o que é a oração principal. Coloquei esse exemplo aqui em inglês, tá? Já eu volto para comentar o que é a oração principal, para ficar mais fixado. Mas eu coloquei esse exemplo aqui, ó. If I had much money, I would travel around the world. Traduzindo, né? Se eu tivesse muito dinheiro, eu viajaria ao redor do mundo. Eu tenho essa frase e vamos supor que eu pedi para vocês. Procurem para mim onde está a oração condicional e onde é que está a oração principal. Aí você vem aqui em cima. Ó. A oração condicional é que contém o if. Beleza, então eu já sei que a oração condicional é essa daqui. Ó. If I had much money. Beleza, já achei a oração condicional. Né? Se eu tivesse muito dinheiro. E a oração principal é o resultado para caso a condição se realize. Vamos analisar isso aqui. Ó. Se eu tivesse muito dinheiro, eu viajaria ao redor do mundo. Então você percebe que viajar ao redor do mundo é o resultado caso a condição de eu ter muito dinheiro fosse real. Então, se eu tivesse muito dinheiro, eu viajaria ao redor do mundo. Então, vocês entenderam como é que a gente acha uma oração principal em oração condicional? Tudo certo? A oração condicional tem o if. E a oração principal é basicamente o resultado se essa condição se realizasse. Sim, sim. Ótimo.
E aqui a gente, ó, em inglês, a gente tem o que a gente chama de três condicionais. Então, essas orações condicionais, elas podem aparecer de três formas diferentes. Aqui a gente não vai estudar as três, isso aqui a gente estuda só no nono ano. Aqui a gente vai estudar a oração condicional número 2. Você nem precisa anotar isso. Por enquanto a gente só vai ver ela, então você nem precisa fazer essa distinção na sua cabeça. É a chamada segunda condicional. Como ela funciona assim, ó. Posto isso, podemos concluir que nesse tipo de oração condicional, a oração condicional, nesse tipo de frase, desculpa, né? A oração condicional vai ser da seguinte estrutura. Ele vai ter o if, ele vai ter o sujeito, ele vai ter o verbo no passado e vai ter o complemento. Tá? Essa é a estrutura. E a oração principal vai sempre seguir esse padrão aqui, ó. Ele vai ter o sujeito, ele vai ter o would, ele vai ter um verbo e vai ter o complemento. Só você repara aqui nessa frase, ó. If I studied more, I would get better grades. A gente traduz assim, ó. Se eu estudasse mais, então se eu estudasse mais, eu tiraria, vou pegar aqui o verbo get, pode ser o verbo obter, tá bom? Obter, tirar, conseguir. Então, eu conseguiria melhores notas. Se a gente for reparar, a oração condicional é essa primeira aqui, ó, já que aqui tem um if. Vamos observar a estrutura dela. A gente tem um if, tá aqui no começo. A gente tem um sujeito, que no caso aqui vai ser o I. E a gente tem um verbo no passado, que no caso aqui vai ser o verbo estudar. Então é só você lembrar que o verbo estudar é esse verbo aqui, ó. Deixa eu até colocar no chat. É o verbo study. Só que, como a gente, nesse tipo de oração, a gente precisa colocar o verbo no passado, eu tive que escrever com ed. É só você lembrar que o ed, em inglês, é aquilo que transforma o verbo no passado. E tem aquela regrinha, tem uma regrinha que é uma exceção, tá? Se o verbo terminar em y, você tira o y e coloca o i. Mas você coloca o ed do mesmo jeito, tá? Mas é só para você saber. Essas orações condicionais, na oração condicional, tu tem o if, tu tem sujeito, e tu tem sempre o verbo no passado. Aí do outro lado, que vai ser a oração principal, o que é que você vai ter? Você vai ter o would e você vai ter o get, o verbo, que pode ser qualquer verbo. Eu vou aqui dar mais alguns exemplos para explicar a vocês como é que funciona. Vou dar aqui até dar um espacinho. Ó. Vou pensar o seguinte, ó, se... A gente sempre começa com se, né? Vamos lá. Se eu... vamos lá. Se eu... Vocês podem pensar comigo um exemplo, pode ser em português mesmo, tá? Se eu fizesse alguma coisa, eu seria ou eu teria alguma coisa. Me ajudem a pensar. Como é que a gente começa uma oração condicional? Se eu... Vamos lá, me deem ideias. Se eu trabalhasse mais, eu ganharia mais dinheiro. Tipo isso. Boa, Carol. Excelente, tá? Então, se eu trabalhasse, ó... Como a gente está usando o verbo trabalhar, é só você lembrar, o verbo trabalhar é o verbo work. Mas quando a gente está estudando oração condicional, a gente precisa colocar o verbo no passado, tá? Então, se eu trabalhasse, tá? Então, o verbo trabalhar vai ter que estar com ed, tá? Se eu trabalhasse mais, aí a gente vai para a segunda parte. Eu já fiz a primeira parte, ó, que foi o if, mais o sujeito, que é eu, mais o verbo no passado, mais o complemento. Se eu já tenho essa parte, a segunda parte vai ser a oração que eu vou chamar de oração principal. E qual é a estrutura da oração principal? Eu vou ter que ter o sujeito, eu vou ter que ter o would, o verbo e o complemento. Então vamos lá. Se eu trabalhasse, eu... Esse já é o sujeito, tá? Eu sou o sujeito. Eu ganharia mais dinheiro, né, Carol? Então vamos lá. Eu vou colocar o would. Como a gente coloca o verbo. No caso, o verbo ganhar pode ser o verbo gain, tá? I would gain more money. I would gain more money. Se eu trabalhasse mais, eu ganharia mais dinheiro. Simples assim, tá? Então, para a formação do exemplo, tá tudo claro até agora? Como é que a gente acha uma oração condicional? Qual é a oração principal? Como é que a gente monta uma oração condicional? Alguma dúvida? Você quer perguntar? Você quer mais exemplos de mais orações condicionais? Vai me dizendo aí, tá? Pronto, boa pergunta, tá, Stephanie? Pergunta, inclusive, muito interessante. Esse win, Stephanie, é ganhar no sentido de uma conquista, de um jogo, tá? É tipo ganhar um jogo. Tipo, tô fazendo uma competição de futebol. Aí você fala ganhar no jogo, win the game. Ganhar no sentido de competição mesmo. Quando você vai falar ganhar no sentido de obter, você tem duas opções. Você pode usar o verbo gain, ou você pode usar o verbo get.
esses dois verbos são os mais, digamos, mais adequados para falar ganhar no sentido de obter alguma coisa. Tá, Stephanie? É simplesmente isso, tá? É normal esse tipo de pensamento, porque em português a gente não tem essa distinção. Para a gente, o verbo ganhar pode ser usado tanto no contexto de vitória, como no contexto de obter alguma coisa. Só que, tipo, em inglês não, tá? É uma palavra para ganhar, no sentido de vitória, e outra palavra para ganhar no sentido de obter. Então, isso aí, vamos lá. Mais exemplos. Vocês gostariam de fazer mais exemplos? Alguma dúvida? Algum comentário a mais? Posso até meio, mas posso fazer aqui mais alguns exemplos. Vamos pensar em outra possibilidade. A frase vai ser a seguinte, só que agora eu vou fazer diferente, tá? Eu vou colocar em português, eu vou dar alguns verbos para vocês e eu vou querer que vocês montem para mim, tá? Uma oração condicional com essas palavras, tá? A frase em português vai ser essa, ó. Se eu, deixa eu pensar aqui, eu acho que eu coloquei essa frase embaixo. Não, coloquei não, então posso usar. Se eu me dedicasse, mais aos estudos, vou colocar se eu me dedicasse mais à faculdade, para ficar mais menorzinho o exemplo, né? Se eu me dedicasse, vários corretor aqui tá me trollando. Só um instante, tá? Se eu me dedicasse mais à faculdade, eu conseguiria um bom trabalho. Tá? Vou deixar aí no chat. Essa vai ser a frase, ó. Se eu, olha, o corretor ainda tirou meu se, tá? Se eu me dedicasse mais à faculdade, eu conseguiria um bom trabalho. Eu vou só aqui dar alguns verbos para vocês, tá bem? O verbo dedicar vai ser isso aqui, ó. Dedicated. Esse é o verbo dedicar. O que mais aqui que eu vou dar para vocês? Eu vou dar aqui também a palavra conseguir. Conseguir, você pode usar o verbo get. Conseguir. Deixa eu ver outra palavra que eu posso dar para vocês. É faculdade. Faculdade é assim, ó. College. Deixa eu ver aqui outra palavra que eu posso dar para vocês. Bom trabalho em inglês é assim, ó. Good job. Vamos lá. Vejo vocês agora, ver se vocês entenderam, né? Com o vocabulário que a gente adquiriu. Como é que a gente poderia passar essa frase para o inglês? Tá? Sem tradutor, tá bom? Dê aqui algum vocabulário para vocês. Você coloca, se eu me dedicasse mais à faculdade. Ah, e o me, você coloca myself também. Vou colocar aqui, myself. Pronto, vamos ver como é que ficaria isso. E só uma dica, tá? Em inglês é pelo contrário, tá? O myself fica depois do verbo. Então você vai colocar o myself depois do dedicated. Mas vamos lá, só pra gente testar. Vou até subir aqui onde fica a estrutura da frase, caso você queira olhar. Você pode ir pescando aqui à vontade, tá? Nas anotações aqui. Dou uma dica, vai observando. Eu estou começando com que oração? Estou começando com a oração principal ou oração condicional? Com oração condicional, porque eu estou falando se, né? Se eu me dedicasse mais aos estudos, então já dá para ver que eu vou começar com oração condicional, porque tem um se. Então você vai observar essa regrinha aqui, ó. Então, se eu comecei com oração condicional, a outra oração vai ser a principal, que vai seguir essa estrutura aqui. Mas onde Vamos lá. fica o myself? Deixa eu ver. Desculpa, Stephanie, não te ouvi. Deixa eu aumentar aqui o volume. Como é? Onde é que fica o myself? Ele fica em inglês a ordem vai ser o contrário, tá? Porque em português a gente fala assim, ó, se eu me dedicasse, só que em português ou em inglês tu vai colocar o myself depois do verbo dedicar-se, tá bem? Então você vai colocar o myself depois do dedicated, tá bem? É pelo contrário, é a ordem.
Que diz assim, porque não teve tempo de explicar esse porquê que a gente está escrevendo myself e não me, tá? Porque me em inglês pode ser me, se escreve do mesmo jeito, ou pode ser myself. Isso é um assunto à parte, tá bom? Então por isso que eu não vou explicar o porquê que eu optei pela palavra myself, tá? Mas vamos lá, deixa eu ver a resposta aqui de vocês. Stephen já colocou. If I dedicated myself more, tudo bem? Acertou perfeitamente a estrutura da frase. O começo está perfeitamente correto. Ó. Se eu me dedicasse, ó, a Carolzinha também, se eu me dedicasse mais ao colégio, aí vocês colocaram I would get a good job. I would get a good job. Perfeito, tá? As duas fizeram certíssimo, tá? A única observação que eu tenho que fazer é aqui no da Stephanie. A gente não vai usar o the, tá bem? A gente vai usar o to mesmo. Tá? Porque o to, ele em português, ele tem duas traduções. Ele significa para, ou ele pode ser o a craseado. Tá bom? Então, como eu tô falando, né? Se eu me dedicasse mais à faculdade, esse a que a gente vai usar é o to também. Mas foi bom chute, é porque eu não coloquei a crase, foi erro meu, tá bom? Porque a em inglês é esse the mesmo, você até acertou. Só que é o artigo, né? Só que a preposição a vai ser o to. Então, por isso que, no caso, é só você trocar o to. E a gente poderia também até escrever de outro jeito. Você poderia, se quisesse, escrever assim, ó. If I dedicated myself to college more. Se você quisesse colocar o more depois, também estaria correto. Sim, Carol, tá certo. Certíssimo, tá? Eu vou até colocar aqui o exemplo de vocês. E vou até aproveitar ele de gancho para explicar outra coisa. Amém. Ó, vamos lá. If I dedicated, e bom que vocês colocaram o verbo no passado bem direitinho, tá? É um verbo regular. E, detalhe, tá? A única coisa que você vai ter que ficar atento é se o verbo foi irregular, tá? Aquela velha história. Se o verbo foi irregular, o passado dele não vai ser com ED. Ele tem uma forma específica, tá? Mas toda vez que aparecer um verbo irregular, eu tento ajudar vocês. Vamos lá, vou copiar aqui o exemplo de vocês. If I dedicated myself more to college, vírgula, I would get a good job. I would get a good job. Muito bem. E aqui eu só quero aproveitar de gancho para explicar isso aqui, tá? Quando a gente vai classificar as orações em oração condicional e em oração principal, a gente não pode cometer um erro que eu vi muitos meninos do nono cometendo. Porque na maioria das vezes, quando a gente vai escrever uma frase que tem uma oração condicional, a gente já começa com a oração condicional, geralmente é a primeira. Mas isso não quer dizer que sempre a frase vai começar com uma oração condicional. Eu poderia muito bem escrever pelo contrário, eu poderia escrever assim, ó. Eu poderia começar com I would get, ó. I would get a good job. E depois colocar a oração condicional. If I dedicated myself more to college. Poderia ser o contrário. Tanto faz eu falar, se eu me dedicasse mais à faculdade, eu conseguiria um bom trabalho. Poderia também ser o contrário. Você começa logo com o resultado. Eu conseguiria um bom trabalho se eu me dedicasse mais à faculdade. Tá? A ordem, não importa em que ordem você esteja distribuindo as orações. Isso não influencia em nada na classificação. O que influencia é o seguinte, se tem um with, é a oração condicional. Consequentemente, a outra vai ser a oração principal, independente da ordem. Tudo bem? Foi até a observação que eu coloquei aqui. Ó. É possível também encontrarmos na ordem inversa. Né? No caso aqui, eu peguei esse exemplo aqui de cima que eu tinha colocado. Tá, mas é basicamente isso, tá, pessoal? Pelo menos o que a gente precisa saber sobre orações condicionais por hora é isso daqui. Alguma dúvida? Um comentário? Tá, pra gente explicar a atividade. Um comentário, alguma dúvida? Algum exemplo que você queira, qualquer coisa? Não, né? Depois eu vou voltar aqui para a tela, onde eu coloquei a estrutura, e a gente vai fazer aqui rapidinho uma atividade no livro. Caso eu vou fazer com vocês, né? A gente vai fazendo junto. Deixa eu voltar aqui para minha tela. Vamos lá para a página, pessoal, 77, tá? Tem uma atividadezinha para a gente fazer. Página 77. Desculpa, 77 não. É a 70... Não, é a 77 mesmo, que eu tava com o livro, no outro livro na minha mão, coloquei a página errada, mas curiosamente é a mesma página do livro que eu tava aberto. Que estava aberta. É a página 77, a gente vai fazer só a questão 1. A questão 1 diz o seguinte, ó. Complete.
Você tá quase mimindo, tá quase dormindo. Vou colocar um zoada bem grande aqui para te acordar. Ó, então vou dar um grito assim para despertar. Ó, vamos lá. A questão pede para a gente completar. Então a gente tem orações, todas essas são orações condicionais, tá? E a gente vai completar, tá, com os verbos que estão entre parênteses da forma correta, tá? Da forma gramaticalmente correta. Eu queria ter uma buzina agora, sabe? Eu aumentar o volume, colocar a buzina assim para acordar vocês. Vai ser legal, né? O problema é que talvez eu fosse processado por maus tratos, mas quem sabe um dia eu não faço isso, né? Vamos lá, eu vou traduzir para vocês, tá bom? Aí vocês vão fazendo comigo. A primeira diz o seguinte, ó. If we, tracinho, a gente tem o verbo ter, tá bem? Processinho vem na hora, né? Se nós, a gente tem o verbo ter. Então, pelo contexto, se nós tivéssemos um iate, tá? A palavra iate vai ser um iate. Iate se pronuncia quase do mesmo jeito. Se nós tivéssemos um iate, nós velejaríamos, tá? Eu vou pegar aqui o verbo sail, que é o verbo velejar. Ou também pode ser o verbo navegar, tá bem? Velejar ou navegar. Nós navegaríamos os 7 mares. Vamos lá, em inglês, como é que ficaria isso? Se nós tivéssemos um iate, você vai usar o verbo have, mas você lembra de conjugar, tá? A gente tá falando do verbo no passado. Se nós tivéssemos um iate, nós navegaríamos os 7 mares. Vamos lá, como é que vocês completariam isso? Eu posso até fazer a primeira, né, para vocês. Acho até melhor fazer a primeira. Ó, primeira coisa que a gente sempre, quando a gente vai analisar uma oração condicional, a primeira coisa que você faz, acha a oração condicional. Qual é? É a primeira. Pronto. Já achei a oração condicional, então você vai lá e olha na regrinha. Você vai lá na regrinha, tá aqui, ó, C, a oração condicional. Aí você vê o que é que a gente faz quando a gente tem uma oração condicional. A gente tem o if, ok? Aqui na questão tem o if. A gente tem um sujeito, que no caso, isso, no caso vai ser o i, e a gente tem um verbo no passado. Só que detalhe, aqui o verbo que a gente tá pedindo é o verbo have, mas o verbo have ele não é regular, tá bem? Ele tem o passado, então você não pode colocar haved com ed. Estaria incorreto, tá? Como ele é um verbo irregular, ele fica assim no passado. Ele fica had, tá bem? Então a primeira resposta fica if we had, e a gente vai traduzir se nós tivéssemos um iate. Aí a segunda parte eu já sei que é a oração principal, que segue a seguinte estrutura. Eu vou pegar o sujeito, que já tem, vou pegar o would e vou colocar o verbo. Facinho, facinho, né? Então vai ficar o we, que já tá aí, vou colocar o would e vou colocar o verbo e eu não preciso modificar o verbo, tá? Porque quando a gente coloca o would, a gente deixa o verbo do jeito que ele é mesmo. The seven seas. Pronto, ficaram assim. Então vocês pegaram a ideia, né? Super simples. A maioria dessas questões, ela já começa com a oração condicional. Tem uma que não, mas eu não vou dizer qual é. Tem duas, na verdade. Mas eu vou deixar para vocês, tá? Eu vou dar aqui 3 minutos para vocês fazerem o que der e eu vou corrigindo aqui até onde vocês fizeram. Beleza? Qualquer coisa, se você tiver uma dúvida, você pode me chamar aqui no chat que eu vou continuar aqui ligado. Ah, só uma pergunta. Alguém chegou depois que eu fiz a chamada? Que eu não lembro. Se alguém tiver chamado, se alguém tiver perdido a chamada, coloque aí seu nome no chat para eu saber, tá? Para eu saber.
E detalhe, nessa questão, isso, Carol, você leu quase a minha mente, tá? Tem alguns verbos irregulares. No caso, eu já ia comentar sobre o verbo tell. Exatamente. Ele é um verbo irregular, portanto fica told mesmo no passado. Isso aí, Carol. A mina tem tipo, telepatia, né? Deixa eu ver se tem outro verbo irregular. Tem mais. Mas à medida que vocês forem fazendo, vocês vão me perguntando, tá bem? Que eu vou ajudando vocês, pelo menos na parte dos verbos irregulares. Sim, é regular, tá? Regular. Vamos lá, falta 1 minuto, né? Já foi os 3 minutos que eu dei para vocês. Vamos pelo menos passar as que já estão feitas, tá bom? Se não der para corrigir tudo, deixa para a próxima aula, não tem problema não, a gente repassa de novo. Mas vamos lá, letra B. Como foi que vocês responderam a letra B? Vocês podem colocar a resposta do primeiro espacinho, bota uma barrinha, bota um espaço, e a resposta da segunda parte. Então, quem fez, puder compartilhar aí. Ela começa assim, if he, se ele, a gente tem o verbo ter, então se ele tivesse mais tempo, né? Sui Carol, if he had more time, se ele tivesse mais tempo, he, aí a segunda parte é a do would mais o verbo, né? Ele, exatamente, aprenderia karatê. A frase ficaria assim, ó, if he had more time, he would learn karatê. Então se ele tivesse mais tempo, ele aprenderia karatê. Tudo bem. Vamos letra C. Letra C fala assim, ó. Se eles, a gente tem o verbo contar, que pode ser também o verbo dizer, que é o verbo tell, tá? Se ele, isso aí, contasse ao pai deles, se ele contasse ao pai deles, então fica told, if they told their father, he would be, tudo bem, he would be very angry. Então se ele contasse ao pai deles, ele, no caso o pai, né, ficaria muito bravo. Isso aí. Letra D. Começa com she. Isso aí. No caso, essa foi aquela questão que está invertido, né? A gente não está começando com oração condicional. A gente está começando com oração principal. Então, exatamente. She. Opa. Não, Carol. Eu já ia comentar isso. Olha o detalhe. A gente não está começando com oração condicional. Olha nas regrinhas da que está na tela apresentando. A gente coloca o verbo no passado na oração condicional, que é a oração que tem o if. Aqui a frase ela começou invertida. Se você notar, a oração que tem o if está só na segunda parte. Então aqui a questão inverteu. Então ela continua o verbo normal, mesmo do jeito que apresenta na questão. Pronto, ó. Aí você olha para a regra. No caso, se o if está lá na segunda oração, a segunda oração que é a oração condicional. Então a primeira é a oração principal. Aí você vem aqui na tabelinha e olha a estrutura da oração principal, que é o sujeito, mais o would, mais o verbo. Então a questão vai ficar she. Por isso que eu não consegui fazer a F. Pronto, a F também está no mesmo modelo, tá? Então a D fica assim. She would spend. Sweet Stephanie. She would spend a year in US if. Aí sim que começa a oração condicional. If it. Aí você vai ter que colocar o passado do verbo to be. Que inclusive a aula já está acabando, mas eu tinha uma coisa a mais para comentar para vocês. Mas eu vou guardar isso para a próxima aula, tá bem? Inclusive, não vou nem corrigir a segunda parte, tá? Até porque eu já estou estourando o horário. Pessoal, tentem fazer o resto em casa, tá bom? E na próxima aula eu comento algumas coisinhas extras, certo? Pessoal, tchau, tchau. Até a próxima.